E aí pessoal, pós-créditos do Oscar, bolão e muito mais, fica ligado, vai começar agora! Oi, eu sou o Misael. E eu sou a Maria. Nós estamos aqui hoje para falar sobre os indicados ao Oscar de melhor filme, nossas apostas pro bolão do Oscar 2019, que você pode conferir as regras aqui na descrição desse vídeo, e falar um pouquinho sobre o que a gente espera dessa premiação que acontece nesse domingo, e a gente vai acompanhar e trazer para vocês as novidades. Vamos começar? Vamos começar! Vamos tirar logo esse elefante branco da sala? Bohemian Rhapsody, primeiro filme que a gente vai falar agora. Talvez o filme mais superestimado da temporada de premiações. Talvez. Talvez o mais polêmico da temporada de premiações. Talvez. Se bem que eu acho que não. E, na minha opinião, o pior filme da safra. Na minha, não. Na tua, não. Não achei o pior filme que tá concorrendo, mas também não achei o melhor filme. Eu achei ele bem mediano. Eu achei ele bem neutro e eu achei que ele foi criado pra fazer as pessoas se emocionarem e chorarem, como o Freddie Mercury era lindo, como ele era uma pessoa legal, como as músicas dele são incríveis, etc, etc. E eu acho que ele não foi longe o suficiente pra nos contar essa história. Eu acho que ele falou e no fim ele não nos contou nada, porque eu saí não sabendo mais sobre Queen, não sabendo mais sobre o Freddie Mercury, não sabendo mais sobre nenhum dos integrantes. Eu acho que, como eu entrei no filme, eu saí. Pois é, e eu já falei desse filme na nossa review do próprio Bohemian Rhapsody, quando eu fiz ela lá em outubro, e eu achei o filme piegas, achei que tem muita coisa ali que não tem muito a ver, mas a coisa que mais me chamou a atenção primeiro é uma cinebiografia mais tradicional impossível, bem executada, não dá pra negar. O filme é muito bonito. Muito bem feito também. Ele é muito bem editado, ele é muito bem dirigido. O Bryan Singer, apesar dos pesares, é um diretor que eu admiro muito. Eu sei que ele sabe fazer cinema. Verdade. A trilha sonora, não tem nem o que falar, é maravilhosa. Mas eu acho que peca em outros aspectos. Com certeza. E um deles, justamente, que como a Maria falou que saiu sem saber mais sobre o Queen, é porque a história basicamente não é a história do Queen. Todo mundo que assistiu, que é bem fã do Queen, a gente teve aqui o Marcel falando na nossa premiação dos melhores do ano passado, e ele comentou, disse que isso não é o Queen, isso é uma outra banda, e não tem nada a ver com a história mesmo. Aquilo ali tem muitas coisas que não são da história deles, eles erram na questão temporal. O meu ponto só é tudo isso que eu já falei, o filme ser um pouco clichêzão demais. Enfim, não me chamou muita atenção por causa disso, eu acho que ele é muito fraco, eu acho que ele é muito insosso dentro dessa questão assim, de tentar trazer alguma coisa nova pro gênero. Antes da gente entrar na parte polêmica, nós temos que ainda falar do Rami Malek, que provavelmente tem grandes chances de levar o prêmio de melhor ator. Que coisa, O que você achou da né? atuação dele? Eu achei que ele parecia desconfortável o filme inteiro. Porque eu acho que os dentes são uma característica predominante do Freddie Mercury. Sim. Todo mundo vê aqueles dentes, todo mundo lembra dele. Só que não pareceu natural no Rami Malek. Parecia que ele estava usando uma dentadura e estava tentando falar a dentadura. Tudo bem. Foi uma boa atuação. Eu não sei se foi assim, oh meu Deus, o rei da atuação. Ele não é nem um Daniel Day-Lewis da vida. Sim. Ele tá mais pra Eddie Redmayne, assim. Talvez ele vá ser o Eddie Redmayne dessa premiação, que vai levar isso e depois Sumir da vida. sumir da vida, fazer uns filmes duvidosos. Eu acho que desde Mr. Robot ele se mostrou um ótimo ator e extremamente capaz. Eu acho que ele tá bem nesse papel. Eu só acho que tipo, esse ano ele tá concorrendo contra o Christian Bale. E ele já levou a melhor no SAG Awards, que é o grande termômetro pro Oscar na categoria de atuação. Então tem grande chance dele levar esse prêmio. E uma das coisas que eu queria comentar aqui, que eu não comentei na review, eu só comentei brevemente na review, é que a gente tem a possibilidade de 1 ano depois do movimento Me Too ter feito todo aquele estardalhaço nos Estados Unidos, ter punido Harvey Weinstein, e um monte de gente mais. A gente tem a possibilidade de um filme dirigido pelo Bryan Singer, que é um cara que foi violentamente acusado por pessoas menores de idade, homens que tinham sido abusados e assediados por ele, ganhar esse Oscar. Mesmo que o nome dele não esteja meio escondido nos créditos ali, eles tentaram disfarçar, a Fox deu uma abafada, tirou ele de... Warner. A Warner... Fox. A Fox? Sim. Tá, verdade, esquece. E a Fox conseguiu abafar muito bem ele ali, a Fox sabe fazer isso muito bem, abafou bem o caso dele, deixou ele de fora, e só perto do lançamento do filme que começaram a trazer ele de volta pra falar sobre o filme. Disse que ele se afastou por questão familiar, que a gente sabe que não é verdade.
Então a gente pode ter isso, que eu acho que não é uma coisa positiva. Muito legal, uma coisa muito positiva. Não vai se passar um recado muito bom por Hollywood, se isso acontecer. Então... Mas e aí a gente fica pensando, eles têm que se focar na politicagem ou eles têm que analisar? Porque eu acho que de nenhum dos dois lados o Bohemian Rhapsody poderia receber esse prêmio. Exatamente, não faz sentido daí. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser, porque o Queen é uma banda muito querida. O Queen é uma banda muito querida, Então, exatamente. esse filme Tanto que o filme mostrou, eles só chegaram a 1 milhão no Live Aid por causa do Queen. Foi por causa do Queen. Os telefones tocaram e aí eles fizeram 1 bilhão. Mas falando de novo sobre roteiro, sobre o rumo que a história toma, eu acho que eles tentam mostrar demais da banda, entende? Sim, eles mostram o começo, o meio e o fim da banda, praticamente. E pra ser uma história do Freddie Mercury, eu acho que teria que ter... eles tinham que se aprofundar mais no Freddie Mercury. E na questão também da AIDS, que foi uma grande... Em todas as questões. Eles só pincelam sobre a questão da solidão dele, de ter levado ele às drogas, sabe? Desse envolvimento dele, no relacionamento dele com a Mary. É tudo muito superficial, muito superficial. E pra ser um filme mais sobre o Queen, eles deviam falar mais sobre os outros membros do Queen que não são o Freddie Mercury. E foi também extremamente raso, não mostrou nada quase sobre ele. Não se aprofundou em nenhum dos dois. Não se aprofundou em nada. Não se aprofundou no Queen, não se aprofundou no Freddie Mercury, e no fim foi só, tipo, uma pincelada, tipo, que vai ser esquecida com o tempo. E tu acha que ele leva algum Oscar? Talvez algum Oscar técnico. Eu acho que Oscars técnicos ele merece. Eu não sei a qual ele tá concorrendo, mas ele merece um Oscar técnico que ele tá concorrendo. Eu não vou apostar em melhor filme, eu acho que ele vai sair vazio dessa premiação aí, vou torcer pra que isso aconteça. Talvez o Rami Malek vai levar. Se eu for votar com um bolão, eu vou votar com o Rami Malek pra melhor ator e... Ver o que acontece. Vai que o Willem Dafoe ganha ali por fora, tá sempre concorrendo com uns filmes, tipo, super B, que ninguém assiste. Ia ser engraçado. Já aconteceu antes. Ponte de Espiões tá aí pra nos mostrar que... Que não foi o que a gente esperava. Que surpresas ainda acontecem no Oscar. Então vamos ver o que eles vão fazer esse ano. E agora a gente vai falar de A Favorita, que é, talvez, o filme favorito da Maria, o Oscar. É meu filme favorito. Não é meu filme favorito ao Oscar. É meu filme favorito do Oscar. Exatamente. Que nem ano passado, meu filme favorito ao Oscar também foi o meu filme favorito do Oscar. Que era? Que era 3 Anúncios para um Crime. Sim. Dessa vez não é a favorita, porque eu achei esse filme divertido, bem feito, tecnicamente impecável, atuações maravilhosas. Uma história ridícula, de tão... ridícula num bom sentido, não no mau sentido. Como é que é? Excêntrica. Totalmente excêntrica, parecia uma farsa. É verdade. Uma farsa no sentido de tipo de gênero de filme. Exatamente. Foi maravilhoso, me diverti muito assistindo. Muito bom, visualmente intrigante, figurinos impecáveis, eu achei maravilhoso, adoro quando eles fazem figurinos que não são tão clássicos daquela época, mas eles dão uma mexida com um pouco de moderno, sabe, mas tem uns toques que tu vê ali que são de estilistas modernos, sabe, não são coisas que eram daquela época. Eu achei muito bonito aquilo, achei muito bem feito. Gostei do uso da grande angular, o cara usa muito grande angular pra mostrar elas caminhando. E o embate de atuações incríveis da Emma Stone, da Rachel Weisz e também da... Olivia Colman. Olivia Colman, que tá maravilhosa nesse filme. Todos eles estão, ó... Tá impecável. Até o Nicholas Hoult, ele tá muito engraçado nesse filme. Sim, é verdade, ele tá engraçado nesse filme também, é verdade. E nós temos também o Mycroft, do Sherlock. Eu sempre esqueço o nome dele, que ele era o Rei George no Tabu. Eu acho que A Favorita vai ser o filme que vai sair sem nada do Oscar. Eu acho que não. Porque eu acho que ele não é o favorito a nada. É que eu, como eu já tinha falado pra ti, eu pessoalmente não acho que a Olivia Colman é a protagonista do filme. Na minha opinião, teria que ser ao contrário, teria que ser a Rachel Weisz e a Emma Stone concorrendo a melhor atriz e a Olivia Colman a melhor atriz coadjuvante. Tá. Porque eu acho que, como tu disse sobre tempo de tela, pra mim tempo de tela não tem nada a ver, porque... né? É a questão técnica, né? A Aurora é protagonista da Bela Adormecida e ela aparece em tela 18 minutos, não tem questão... Eu acho que não tem a ver com isso, sabe? Eu acho que a história não é sobre ela. Sim. A história são sobre as duas. As duas são as protagonistas da história. Ela é totalmente a coadjuvante da história. Sim. Por isso que pra mim não faz sentido. E talvez a Olivia Colman tivesse mais chances de ganhar o Oscar por melhor atriz coadjuvante, porque eu acho que melhor atriz esse ano só pode ser da Glenn Close. Eu acho que se ela não ganhar vai ser roubado. Um breve parênteses aqui, a gente assistiu The Wife, que é o filme da Glenn Close. Eu gostei bastante da atuação dela. Ela é o filme. É. Ela carrega o filme nas costas, ela tá maravilhosa no filme.
Mas a gente vai conversar mais tarde, que eu acho que tem uma outra atriz que eu gostei mais do que a Glenn Close. Tá. Mas enfim, eu gostei bastante da Olivia Colman, gostei, acho que o trio de protagonistas está impecável, eu acho que a cinematografia do filme é muito boa e a história que ele conta é maravilhosa também. Tem toda aquela questão da disputa das duas, numa disputa de passivo-agressiva, até o momento em que ela eclode, em alguns poucos momentos ela dá uma eclode mesmo, onde as duas fazem aquilo que elas mais... Elas se sabotam o tempo inteiro, né? Então é muito legal ver essas sabotagens que elas fazem uma com a outra e quem sai melhor no final, né? Quem vai sair melhor no final. E eu adorei o final. Eu também adorei o final. Eu achei o final ótimo. Eu achei que foi pesado pra todo mundo saiu perdendo naquela história ali no final. Exatamente. Então, tanto pelas questões da personagem da Rachel Weisz, que era extremamente rígida, extremamente inflexível, que acabou tomando no rim por causa disso, como a da própria Emma Stone, que achou que podia só sair ganhando e viu que ela também estava perdendo no final das contas. Mas enfim, é um bom filme. Depois eu fui pesquisar um pouco a história dessa rainha, é muito interessante porque ela foi uma rainha muito importante para a Inglaterra, tomou decisões muito difíceis, então bem interessante conhecer essa história de uma forma muito bem contada. E eu acho que seria legal se o diretor ganhasse o melhor diretor, mas eu sei que ele não vai. Mas ele é um bom diretor, merece a indicação. E o filme, se for sair, eu acho que vai levar a categoria técnica. Melhor figurino. Melhor figurino e maquiagem. E eu acho que tem uma chance da Rachel Weisz levar o prêmio também. Vamos ver, ela sempre foi uma boa atriz. E já tem um Oscar. Já tem um Oscar. My dear friend, how good to see you returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Green Book. Filme que está concorrendo ao Oscar do Peter Farrelly, um dos irmãos Farrelly, que fez Quem Vai Ficar com Mary. Junto com o Bohemian Rhapsody, o meu menos favorito dessa premiação. Pra mim, esse é o mais superestimado, porque ganhou muitos prêmios. E eu não tô entendendo por que ele tá ganhando todos esses prêmios. Porque pra mim, ele é nada. Ele não traz nada. Ele não expande nada. Ele não fala nada. E ele tá em muito mais polêmicas do que o Bohemian Rhapsody. Vamos ser sinceros, principalmente em torno do roteirista. Porque pra quem não sabe, esse é um roteiro original. Sim. E o roteirista baseou essa história na história do pai dele. Ah, tá, entendi. E aí tem essa história por trás de que esse roteirista é homofóbico e misógino e que a história que ele contou não é verdade. Essa foi a coisa mais pesada, né? Mas falando da questão técnica da história, sem entrar nos extracurriculares desse filme, fora a boa atuação do Mahershala Ali. Mahershala Ali sempre impecável. E o Viggo Mortensen, que tá muito bem também, querendo ou não. Eu gostei dele. Acho que ele não foi o melhor já ator achei que ele foi, já achei ele melhor em outros momentos. Eu não gosto dessa história. Eu me sinto incomodado com essa história. Porque é um branco ensinando um negro a ser negro. E eu acho que isso é extremamente estranho, bizarro. E a forma como ela é contada, ela é um feel-good movie, mas ela é tão banal. Ela é muito banal, ela é tão esquecível e ela é tão inofensiva. Ela é inofensiva, essa é a palavra. A palavra é inofensiva. Então é um filme fraquíssimo, eu acho que se calca muito nessa relação dos dois. Os dois têm uma boa química. E eu acho que é isso que funciona no filme. Fora isso, eu acho que é um filme extremamente esquecível. Um filme que não merecia estar no Oscar. Eu não entendo como ele ganhou o Globo de Ouro. E ainda levou o Producers Guild Award, que é outro termômetro forte para melhor filme. Pra mim é tipo assim, ó. Olha só como meu pai não era racista. Olha que legal como meu pai não era racista. Pessoas sejam que nem o meu pai, não sejam racistas. E em um ano... a não ser racista. Em um ano em que a gente tem filmes como Infiltrado na Clã, Se a Rua Bill Falasse, ou até Pantera Negra... Green Book tá concorrendo a melhor filme e ser um dos favoritos a melhor filme não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então eu não tenho muito o que dizer sobre esse filme. A gente nem conseguiu gravar a review dele, a gente viu ele super cedo, porque a gente tava muito puto da cara com ele. Eu não tava tão puto da cara até eu começar a ver os outros filmes. Exatamente. Sabe, tipo... Porque Green Book foi um dos primeiros que a gente viu. Sim. E daí depois, ao passo que a gente foi vendo os outros, eu fui me perguntando cada vez mais e mais por que diabos Green Book tava concorrendo ao melhor filme. Sim. Porque até Estrelas Além do Tempo e The Help são melhores que Green Book. Sim, isso com certeza. Eles têm uma história melhor pra contar. Claro, com certeza. Eu acho muito estranho. Eu acho um filme muito estranho e aí entram as polêmicas depois de tudo isso que tá acontecendo, da questão de não ser uma história real, mentindo, então contando uma história que não é verdade, já matou pra mim completamente. You can do that.
E saindo dele, a gente vai pra um filme que é uma pedrada na cara, que é Infiltrado na Clã. Um filme que realmente fala da questão do racismo nos Estados Unidos. Com certeza, de uma forma muito mais dedo na ferida, como é, incisiva. Como é o Spike Lee sempre faz. E ele gosta de fazer esse tipo de filme. E é um filme que talvez seja um dos melhores dele nas últimas décadas e que não vai ser reconhecido. Puta que pariu. Né? Foi isso que me deixou o mais puta quando eles anunciaram Pantera Negra concorrendo ao Oscar de melhor filme. Sim. Porque só se falava em Pantera Negra e como Pantera Negra foi importante, como Pantera Negra teve representatividade, como Pantera Negra isso e aquilo. E Infiltrado na Clã foi esquecido no churrasco, que é o filme que mais trata bem a questão negra. Sim. Dos filmes que estão concorrendo ao Oscar esse ano, talvez com Se a Rua Bill Falasse, que é o novo filme do Barry Jenkins, que não está concorrendo a melhor filme, está concorrendo a melhor atriz coadjuvante e outras coisas assim. Roteiro adaptado. E daí, tipo, poxa, Infiltrado na Clã é um filme muito bom, muito bem atuado, muito bem escrito, baseado em fatos reais, que nem Green Book, e não tá ganhando nada do reconhecimento que ele merece. Pode ser que seja uma noite onde o Oscar às vezes faz isso, ele contraria todas as outras premiações e premia só um filme. Tomara! Mas eu não sei se, eu não acredito que isso vai acontecer e eu tô achando que ou o Spike Lee vai sair com um Oscar de melhor roteiro adaptado de repente, pra poder pelo menos sair com um Oscar na mão, e pra eles fazerem alguma pequena justiça pra ele. Fora isso, eu acho que não ganha mais nada. O Adam Driver tá concorrendo a melhor ator coadjuvante, não né? Ganha também. Não deve levar, até porque eu não achei grande coisa a atuação dele, sinceramente falando. O filho do Denzel Washington nem foi indicado. E a atuação dele eu achei ótima. Tá muito boa. E tem alguns momentos desse filme que eu fiquei... Eu fez eu refletir sobre a minha vida, fez eu refletir sobre os meus privilégios, sabe? Tipo... É um filme que te faz pensar nisso. Green Book não te faz pensar nisso. Não. E, enfim, a gente falou bastante dele no nosso vídeo de indicações ao Oscar, mas eu acho que na premiação mesmo ele vai sair com pouca coisa. Mas, enfim, vamos torcer pra ele. Mas a gente recomenda muito. If I would have known this was a plan, I wouldn't have taken this mother. O outro era um dos queridinhos do Oscar antes de começar a temporada de premiação. É o primeiro filme dirigido pelo Bradley Cooper. Escrito também. Que é Nasce uma Estrela. Eu odiei esse filme. Eu detestei esse filme também. Detestei esse filme. Eu achei que fosse ser o meu favorito do Oscar. E que filme sem pé nem cabeça. Completamente perdido. Meu Deus do céu. E eu tinha dito no negócio do Bolão do Oscar que eu ia esperar até ver o filme pra falar sobre a Lady Gaga e a atuação dela, e eu achei ela horrível no filme. Horrível, tá muito ruim. Ela não vende, ela tá concorrendo a melhor atriz. Ela não vende o papel dela. Meu Deus, ela é muito ruim, cara. Ela tá muito ruim. Eu ficava... Assim, ó, uma das coisas que me distraiu nesse filme durante todo ele é... A atuação do Bradley Cooper tava muito boa. Quando ia pra ela, o filme que parecia que cagava todo, assim. E... A direção dele é muito ruim também. A edição dele é péssima. A edição dele é péssima. Parece que o Bradley Cooper, eu sei que ele tá tentando, que ele tá aprendendo, que ele tá fazendo isso, ele não tem muita experiência, estava cercado de gente provavelmente que sabia o que estava fazendo, mas ela é muito bagunçada, o filme é muito bagunçado, são cenas que se intercalam e não fecham muito bem, e aí tem uns dramas meio forçados entre os dois, que tu não... pra mim, na minha opinião, e sempre eu acredito vendo filmes bons, filmes que fazem isso muito bem, o conflito teu tem que crescer até o ponto... Até explodir? Até explodir. E nesse caso, ele não cresce, ele tem alguns pontos altos, mas tu não vê, por conta da atuação ruim da Lady Gaga, tu não vê esses pontos altos refletindo. Eles não têm química. Eles não têm química. Eles não têm química, verdade, e ele não parece ela não parece uma jovem ingênua, sabe? Que se deixou levar pelo estrelato e virou algo que ela não queria, sabe? Não passou isso, não passou essa ideia nenhuma vez. Porque ela parecia estar feliz e, tipo, não... Eu sei lá, não sei qual era a moral desse filme. Não entendi a moral desse filme. Eu acho que os números musicais não compensam. E eu acho que aquele final é forçadaço, assim, ó. Pra tentar, vamos emocionar agora as pessoas. Fiquem tristes, fiquem emocionantes, se importem com o relacionamento deles. Eu não me importei com o relacionamento deles. Eu me importei mais do relacionamento dele com o irmão dele. Com o irmão dele. Que era Sim, o com certeza. ponto forte do filme. Nossa, o Bradley Cooper tá tão bom nesse filme. Incrível, ele tá muito bem. Ele tá com uma cara surrada. Eu realmente vi ali o personagem que ele tava querendo construir. Ele me vendeu o personagem. Por isso, ao contrário aqui, Lady Gaga nada, Bradley Cooper
concorrendo ao Oscar de melhor ator. Eu achei que o roteiro dele também foi fraco. Eu sei que ele é baseado em outros 3 filmes, mas dentro dessa realidade que a gente vive hoje, aquilo que foi apresentado é uma coisa muito anos 70, tá fora da nossa gama, não é mais assim que funcionam as coisas, daquela forma como... Tipo, tá, tu vai te apresentar no SNL, eu acredito que seja uma grande realização pra um artista, mas não tem a mesma audiência que tinha 20 anos atrás. Não. E tipo, tu ir pra reabilitação não acaba com a tua carreira. Não, Hoje em dia, a Cardi B, por exemplo, ela foi numa festa, ela tacou um tamanco na Nicki Minaj, saiu de Sim, pé é descalço verdade. com um galo na cabeça, o marido dela traiu ela e publicamente eles terminaram, e ela tá por cima da carne seca fazendo comercial da Pepsi ganhando o Grammy, sabe? Não é assim que funciona. Não, Kanye West subiu no palco, fez o maior escândalo da face da terra no MTV Music Awards e tá aí até hoje. E a Taylor Swift tá maior do que nunca, Maior com do que todas as coisas que acontecem com ela. Sim. Sabe? Tipo, Não cola. Não cola, é uma história datada e eu acho que o fato dele ser um diretor novato e ter feito as coisas de uma forma tão confusa, eu acho que foi um dos pontos que tirou bastante a força desse filme. E a Lady Gaga, que eu acho que 50% da culpa desse filme ser uma bosta dela. Porque 50% é dela, 50% é do Bradley Cooper. Ele segura bem a parte dele, ela não segura a parte dela, infelizmente. Enquanto favorita tem 3 atuações maravilhosas de 3 mulheres maravilhosas, que são provavelmente as melhores atuações do Oscar desse ano. Nasce uma Estrela tem a pior atuação de uma mulher no Oscar. triste porque tem tanta atriz boa que canta. Mas nenhuma delas é Lady Gaga. Nenhuma delas é Lady Gaga, mas elas conseguiriam vender esse papel melhor que ela. Com certeza. Pantera Negra é o primeiro filme de super-herói a chegar no Oscar de melhor filme. Porque ninguém nos deixa esquecer que isso... Ninguém nos deixa esquecer isso, as pessoas realmente ficaram bem divididas em relação a essa indicação, muita gente gostou, muita gente acha que não é uma boa. A gente já fez a review do filme, então vocês podem conferir aqui no canal, mas em geral a gente não acha que é tudo isso o filme. Eu até agora não entendo, eu cunhei uma frase que é: mais doido que o BAFTA dando o prêmio de melhor efeito especial para Pantera Negra, como uma frase minha agora, porque não faz sentido nenhum ter dado esse prêmio para ele. E da mesma forma, ele ter sido indicado a melhor filme, eu também não vejo muito sentido ele ser indicado a melhor filme. E não importa quantas vezes as pessoas nos digam nos comentários que ai não, mas o Oscar nunca foi um prêmio de dar para os melhores filmes. Sim, o Oscar sempre foi. O Oscar foi criado com o intuito de premiar os filmes que excedem na execução da produção cinematográfica. E Pantera Negra não é um dos filmes desse ano que excedem na execução da produção cinematográfica. Não é. Simples. É um bom filme. É um bom filme. Representa uma coisa importante, que é o primeiro herói negro que fez um filme que fez sucesso. Ele não é o primeiro herói negro das telonas. Nós já falamos, nós tivemos o Blade, que fez muito sucesso na época dele, mas não o sucesso de Pantera Negra, porque a gente tá em outros tempos do cinema de herói. E ele trata de uma questão negra também, né? E ele trata de uma questão negra. Trata da questão negra. Exatamente. O Blade era negro, ele não trata da questão negra. Exatamente. Só tô dizendo que assim, ó, tem prêmios que tem como intenção premiar a representatividade e a importância que um filme tem pro cinema. O Oscar não é essa premiação. E a gente tem Black X-Men na mesma, que a gente volta a bater na tecla, que é um filme que é muito mais importante nessa questão, principalmente na questão racial nesse ano que tá concorrendo e que tá sendo ignorado. E que, por isso, que é um filme excelente na sua produção cinematográfica. Talvez um dos melhores já da carreira desse diretor. Exatamente. Ele tá sendo ignorado por um filme de super-herói. Ele tá sendo ignorado por um filme de super-herói por causa de um filme de super-herói que fez bilhões na bilheteria, que ninguém parou de falar desde que ele estreou. Os filmes que excederam, que atingiram a excelência na produção cinematográfica desse ano não estão sendo discutidos. Ninguém tá falando de BlacKkKlansman, ninguém tá falando de A Favorita, ninguém tá falando de Vice. Estão falando de quê? De Pantera Negra, de Nasce uma Estrela e de Bohemian Rhapsody. O filme de herói que arrecadou 1 bilhão, a maior cinebiografia musical de todos os tempos e o filme da Lady Gaga. Sabe, tipo... Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é que nenhum desses filmes é ruim, apesar de que Nasce uma Estrela não é um filme muito bom, mas é outra conversa que a gente tá tendo aqui. Exatamente.
Provavelmente deve levar alguma coisa na categoria técnica, eu não duvido que ele leve melhores efeitos especiais, mesmo sendo os piores efeitos especiais de um filme de super-heróis em anos. Só pra não falarem que a DC tem um Oscar e a Marvel não. The revolution will be live. E agora a gente vai falar do meu favorito ao Oscar, Roma. É o favorito ao Oscar, gostei bastante. Do Alfonso Cuarón, um filme sobre um filme talvez o filme mais sem história da trama. Eu vou dizer sem história, tá? Porque é o que as pessoas Falam entendem sobre. como ele, sobre sem história. Eu acho que ele tem uma história muito forte pra contar. Só que ela não é uma história que tá dita em diálogos, é uma história que tá dita em fotografia, praticamente. Ela não tem, tipo, um começo, meio e fim, sabe? Tipo, a gente começa aqui pra acontecer isso e aí terminar aqui, tipo, A Star is Born, por exemplo. Ela tem um arco. Ela tem um arco. E nesse arco a gente começa a saber da vida dessas pessoas, começa a acompanhar a vida dessas pessoas e ver o reflexo da vida dessas pessoas no meio que eles estão vivendo, que é um México de ditadura, acredito eu, ditadura militar, diversos conflitos, diversos protestos, e a gente vê a história esse microcosmo de uma família rica, com dinheiro e branca, enquanto isso eles têm uma empregada, que é o foco da história, que é indígena, e os próprios dramas pessoais dela. Uhum. A fotografia desse filme é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Todos os planos sequências do Alfonso Cuarón são extremamente pensados. Eu já lembro isso desde o Filhos da Esperança, ele fazia isso. Uma coisa que eu sempre gostei foi esses takes sem cortes, que eles exigem muito preparo, muito ensaio. E a maioria das vezes, quando tu vê um plano desses, um plano de sequência, tu vê as pessoas com um vazio, acontecendo nada ao redor. Só que nesse aqui, toda vez que tem um plano de sequência deles caminhando na rua, se tu prestar atenção no fundo, tem uma história sendo contada no fundo. Tem alguma coisa acontecendo que é extremamente chamativo. E isso é de uma destreza técnica inigualável de se ver. A cena que eles estão dentro da loja e começa a ter o protesto do lado de fora. Excepcional aquela cena, talvez A cena em que ela maior tá exemplo. correndo atrás das crianças no cinema. A cena que ela tá correndo atrás das crianças no cinema, que é a cena que eu tava meio que falando também. A cena que elas estão correndo pra ir comer, pra fazer o café da manhã, ela é amiga dela. Então tudo isso é muito bem feito. O filme não fala o que tá acontecendo, mas ele te mostra, que é uma coisa que eu sempre vou valorizar num filme. Ele dá um take nos caras treinando com bambus. Dá um take, naquele take tem uma cena onde mostra um general e um cara da TV aparecendo ali, ajudando os caras, fazendo uma palestrinha pros caras. E aí tu vê esse payoff cenas depois, quando esses caras foram usados como armas pelo governo para bater nos estudantes e matar os estudantes. Então é muito implícito nas cenas, tu tem que prestar atenção nas cenas, tu tem que prestar atenção no que está acontecendo para entender o que está acontecendo no filme também. E isso eu acho maravilhoso, eu acho que isso é o grande forte do filme. E a atuação dela, que pra mim é a melhor atriz desse ano. Uma atuação completamente sutil, escondida atrás de uma vida de uma pessoa. Parece que ela só tá vivendo, parece que aquilo ali é só a vida dela. Mas no momento que ela precisa sentir, a gente sente com ela. Eu gostei primariamente desse filme porque ele não é desgraça atrás de desgraça, atrás de desgraça, que era o que eu achei que ele ia ser pra começo de conversa. Ele consegue ser extremamente tocante sem ficar jogando desgraceira na tua cara. Ele é dramático sem ser forçado, né? O drama dele é natural, é o drama da tua vida, é o drama do dia a dia. É o drama de uma mulher que não sabe como é que ela vai fazer pra filha dela viver nesse mundo, sem ter ajuda de alguém. É o drama de uma família que tá se separando e a mulher não faz ideia do que ela vai fazer porque o marido deixou dela com todas aquelas crianças, com todas aquelas responsabilidades e não quer saber dela. Sabe? São dramas simples, dramas que acontecem, que a gente consegue se relacionar muito. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa indígena que a gente vê que a nação dela tá perdendo tudo. Sabe? Eles estão perdendo as terras, eles não têm nada, eles vivem numa miséria absurda, que aquela ali é a única chance dela sair e viver dignamente. E aí a gente vê no final essa família acolhendo ela, que eu acho que é a parte forçada do filme, aquela parte final, mas eu ignoro porque o resto é muito bom, muito bem feito. E sem querer comparar os diretores mexicanos, mas já comparando o Alfonso Cuarón com Alejandro González Iñárritu, porque nos últimos 5 Oscar, 4 deles foram ganhos por mexicanos, que foi o Alejandro González Iñárritu 2 vezes, o Alfonso Cuarón e o Guilherme Del Toro.
Eu acho que o Alfonso Cuarón consegue fazer uma coisa que o Iñárritu não consegue fazer, que é tratar desses temas sem que o filme seja chato pra cacete. Sim, é verdade. Porque eu acho que o Alejandro González Iñárritu, ele não consegue se editar. Ele é muito pretencioso. Ele é muito pretencioso, isso aí. E tem outra coisa, ele não... esse é um filme que tem mais representatividade que os filmes do Alfonso Cuarón, Claro, por com exemplo. certeza. O do Alfonso Cuarón, do Alejandro González Iñárritu, ele não traz representatividade de quem ele é pros filmes que ele faz. Não, exatamente. E o Alfonso Cuarón faz isso, e eu acho que o Alfonso Cuarón merece levar esse Oscar Sim, de diretor e de filme. Com certeza. Ele já levou um de diretor por Gravidade, né? Uhum. Então esse vai ser com certeza o segundo Oscar dele de melhor direção. Eu não duvido. E se ele ganhar, vai ser a primeira vez que um filme da Netflix, de um streaming, vai estar levando o Oscar de melhor filme. Isso é a maior quebra de paradigma que a gente pode ter nesse Oscar. E é um que mostra que eles não vão se deixar levar pelo que todos esses diretores estão dizendo, de que o streaming está matando o cinema. Eles sabem que o streaming é a nova forma do cinema e que eles também vão ter que se adaptar se eles quiserem levar os melhores filmes para concorrer na premiação deles. Porque senão eles vão voltar a levar só Transformers, Velozes e Furiosos e filmes da Marvel. Exatamente. E assim, ó, de novo, se vocês fizeram um bolão, esse aqui é assim, ó, é cravado. Alfonso Cuarón leva o melhor diretor. Ele levou todos os prêmios de melhor diretor até agora. A não ser que o Oscar queira dar pro Spike Lee. Não, mas eu acho que nem nessa questão, porque quem vota em diretor é diretor. E aí o Director Guild Award já votou. Eu acho que não acho que vai pro Spike Lee. Em quem será que o Stephen King vai votar pra melhor roteiro? Porque ele disse que ele é votante, né, da academia. Ele falou no Facebook que ele é votante da academia. Ele deve votar pra roteiro original e roteiro adaptado, sendo ele um escritor e um roteirista de cinema, porque ele escreveu Cemitério Maldito. Pra quem não sabia, o primeiro Cemitério Maldito foi ele que escreveu o primeiro roteiro que ele escrreveu. Sim. Em quem será que ele vai votar? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu queria saber, amiga. Responde, Stephen King. Enfim, eu acho que pra mim é o melhor filme desse Mas Oscar. eu acho que a Elite não vai ganhar. Eles não vão fazer um Bernardo Bertolucci desse ano. Mas seria interessante se ela ganhasse, sabe? Bernardo Bertolucci? Não, eu tô pensando na pessoa errada. Roberto Benigni. Bernardo Bertolucci. Mas eu gostaria que ela ganhasse, até porque é diferente tu ver... Pra esfregar na cara dos mexicanos racistas? Também, mas porque a atuação dela é diferente das que a gente costuma ver. E pra gente finalizar, a gente vai falar de Vice, o filme do Adam McKay com o Christian Bale numa atuação magnífica, pra mim digna do Oscar. Quem diria que o Adam McKay ia estar agora concorrendo ao Oscar de melhor diretor 2 vezes? Rick Bob a toda velocidade, o melhor filme dele até hoje, não foi reconhecido pelo Oscar. Mas pelo menos The Big Short fez um bom sucesso, e agora esse novo filme tá novamente aí, o Vice fez conseguiu essa façanha novamente. Com o Brad Pitt por trás dele e Christian Bale aceitando a parceria. Steve Carell voltando, que Steve Carell também estava no Big Short. Também estava no Big Short. É a mesma equipe do Big Short, basicamente. Com muita inteligência e muito humor. Ele quebra bastante a quarta parede. Eu sei que tem muita gente que não gostou disso, mas eu achei muito bem colocado nesse filme. Eu acho que funcionou bem, porque biopics são coisas chatas. Biopics de presidentes VW, do Oliver Stone, são um porre e não conseguem ser criativas. Então, quando uma biopic consegue tornar um dos caras mais importantes, mais perigosos e mais mais gananciosos desse mundo, uma figura interessante, eu acho que eles atingiram o objetivo deles. Uhum. Eu acho que a edição me perde um pouco às vezes. Eu acho que às vezes ele vai um pouquinho longe demais. Sim, sabe? Eu acho que ele devia se restringir um pouquinho, porque eu acho que de vez em quando ele vai longe demais. Mas o fake ending no meio... Foi genial aquilo. Foi genial. Aquilo ali, tipo, eu fiquei... Não, ele não fez isso. Mas, tipo, eu não conhecia a história do Dick Cheney. Também não. Porque ele conseguiu ficar nas trevas, como ele provavelmente queria, né? Porque ele queria tomar todas essas decisões, mas ele não queria ser o responsável por essas decisões. Exatamente. Então ele meteu tudo no cu do George W. Bush. E foi muito interessante, porque, como tu disse quando a gente tava olhando o filme, a gente esquece que é o Christian Bale. E foi o que o Christian Bale fez, e foi o que a Amy Adams fez. E eu acho que o diferencial do Adam McKay é esse tipo de edição. Que é o traço dele, é a marca dele, eu acho que é por isso que funciona, por isso que os filmes dele sempre ganham um pouco mais de relevância, porque eles têm essa edição um pouco diferenciada, né? E é legal que ele retrata e ele não tem vergonha de admitir que é um filme sobre um cara que... ele ao mesmo tempo que ele afaga um pouco o cara, dizendo que,
Eu tinha que fazer isso, era aquilo que vocês me elegeram pra fazer. Ele também dá a cravadinha da crítica certa e deixa pro espectador... isso é uma coisa legal. Ele não força o espectador a desgostar ou gostar do personagem. Ele apresenta os fatos de uma forma cômica e mostrando os aspectos positivos e negativos disso. E no momento que ele apresenta esses fatos, ele deixa o espectador tirar a própria conclusão. E ele não inventa coisa onde tu não sabe o que aconteceu, né? Tipo, as discussões dele sobre se ele devia aceitar ser vice-presidente, essas coisas. Ele diz assim, alguma coisa eles dramatizaram, né? Mas eles até fazem piada com isso, tipo, não vou dramatizar o que eles pensaram ali, mas vamos fazer uma coisa meio shakespeariana aqui. Eles fazem e foi engraçada essa parte. Foi bem engraçada essa parte. Então, é um filme muito bom, eu acho que o Christian Bale merece o Oscar de melhor ator. Não sei o que tu acha nesse ponto. Eu não sei sobre o Oscar de melhor ator. Porque eu achei o Bradley Cooper muito bom, tá? Eu não vi o filme do Willem Dafoe, mas o Willem Dafoe sempre é o esquecido do Oscar. Um dia ele vai ganhar um Oscar por um filme que ninguém conhece, só pra ele ganhar um Oscar. É o Viggo Mortensen, eu não achei a atuação do Viggo Mortensen nada de espetacular, assim. E o Rami Malek, que é o favorito. O Christian Bale e o Rami Malek são os dois favoritos. Sim. Eu acho que os dois estão no mesmo pé. E sobre o tipo de atuação que eles fizeram, os dois estavam tentando imitar outra pessoa. Sim. Mas eu acho que o Christian Bale, ele é... muito melhor. Ele tá muito acima do Rami Malek. Com certeza. I believe we can make this work. Hot damn. Bom, essas são as nossas apostas pro Oscar 2019, nossa pequena review. Não esquece de passar aqui na descrição do vídeo e apostar no bolão desse ano para você concorrer a prêmios. Você acertar o maior número de acertos do Oscar, você pode ganhar prêmios. Esse aqui é um dos prêmios que vai ter livros, DVDs, várias coisas diferentes, então vota lá, dá tempo ainda, é até domingo agora. Não, é até sábado. Até sábado, perdão, então você tem até sábado para votar lá, depois a gente vai fechar e aí não vai ter mais chance. Quem votou, votou, quem não votou, não vota mais. Então deixa lá seu voto, deixa seus chutes e vamos concorrer nesse bolão e vamos acompanhar o Oscar com a gente no domingo, tá certo? Até mais! Tchau!